Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, muito obrigado para você, telespectador da TV Santa Maria, canal 19 da NET, Santa Maria em TV, que nos acompanha nesse programa Santa Maria Argumentos, programa Argumentos que debate cultura, literatura, educação, assuntos da atualidade. E hoje, você que está aí na frente da TV, vai acompanhar uma pauta interessantíssima, uma pauta da atualidade. O nosso tema de hoje é a publicidade e a propaganda como formas de se construir a identidade social, a nossa identidade cultural. A importância da publicidade e propaganda para a história de Santa Maria e mesmo do Brasil. E comigo estão os debatedores, a senhora Cristina Jobim, docente da Unifra, da Universidade aqui de Santa Maria, do Centro Universitário Franciscano, docente de Publicidade e Propaganda e estudiosa do assunto. E também o nosso amigo Belinazo, Carlos Alberto Belinazo, jornalista, jornal A Razão, e também publicou alguns livros relacionados à publicidade e propaganda. Eu destaco o último livro, A História da Propaganda Impressa de Santa Maria. Vamos começar com as damas, obviamente, com a professora, com a docente Cristina Jobim, dando novamente as boas-vindas e perguntando já uma pergunta inicial: como é o seu trabalho lá no Unifra, como é o curso de publicidade e propaganda da Unifra? Fale-nos um pouco dessa sua experiência profissional. Tudo bem, professora? Tudo bem. Eu me formei em publicidade no século passado, né? Foi quando eu trabalhava com Belinazo. Fui para uma agência de propaganda, a Companhia de Propaganda, hoje é CIA de Propagandas, até hoje do Serginho. Entrei numa especialização no final dos anos 90 em marketing e me instigou a ampliar um pouco a minha visão, então saí para fazer assessoria de marketing de forma independente. Nesse meio tempo, trabalhei com diversas empresas de Santa Maria, vários segmentos diferentes, e também dei aula na Universidade Federal, no curso de comunicação lá. Em 2002, fui para a RBS TV, para Zero Hora, aliás, para a RBS TV não, para Zero Hora, como na área comercial do jornal aqui em Santa Maria. Fiquei lá até 2005, quando eu saí para ir para o Centro Universitário Franciscano, por curso de publicidade, que estava formando a primeira turma. A primeira turma de publicidade da Unifra se formou em 2006 e nós completamos 10 anos agora em 2013. É um curso bem dinâmico, assim, é difícil não gostar. Eu digo, se a pessoa não gosta de publicidade, tem que sair mesmo, porque é muito difícil não gostar. No curso, quando tu entra, tu começa a ter noções gerais de publicidade, mas a publicidade, na verdade, tem 5 especialidades, no mínimo, né? Começando assim, tem 5 tipos bem diferentes de trabalho. Um deles, que é a área que eu atuei, é a área de negócios, por isso que nós temos tanto contato, que envolve o atendimento a clientes, que é toda a parte estratégica, de pensar a comunicação das empresas. E a outra área que também está na área de negócios é a área de mídia, que é a pessoa que dentro da estrutura de propaganda planeja custos, tamanhos, frequência de anúncios nos jornais, TVs, rádios, etc.
Também hoje com a internet esse trabalho está muito mais dinâmico, né? Está muito mais difícil e muito mais dinâmico porque tem a quantidade de meios de comunicação se ampliou demais, né? A outra área atrai muito atenção, que está em grande desenvolvimento, é a área de produção audiovisual, que tem, como vocês sabem, porque são programas de televisão, tem o envolvimento de muitas pessoas, requer muitos talentos, está em franco crescimento, porque hoje a gente tem também o vídeo no computador, então tudo se amplia demais, de roteiros, de produções independentes que antes não tinham visibilidade, hoje tem, né? Outra área que temos, que também é bem específica, daí, que envolve duas áreas diferentes, que é a criação, que um do profissional trabalha com texto, é o criador de texto, de publicidade, então é uma pessoa mais relacionada às palavras, às ideias em termos de palavras, e a outra pessoa que trabalha em dupla com este é o diretor de arte, que é uma profissão também que está muito valorizada, porque ele também precisa estar na internet. Quer dizer, então, a publicidade e a propaganda tem uma ramificação bastante extensa. E ainda tem a área de planejamento, que também está na área de negócios, que é o estudo do consumidor, do consumo, o estudo das empresas, dos valores sociais, enfim, que também é bem necessária para os clientes grandes. Então, quando tu entra, tu tem várias direções que tu pode seguir. E daí, durante o curso, tu vai aprendendo cada uma delas, a parte que é possível transmitir em 4 anos, lógico, né? E depois as pessoas estão buscando especialização e vão atuar realmente na área e ver os desafios que cada área... Eu tenho uma pergunta sobre criatividade e adrenalina, mas eu não vou fazer agora. Eu vou fazer daqui um pouco. Acredito que o telespectador leigo como eu, né, que observa a publicidade e propaganda, pensa na criatividade, na adrenalina como uma forma de motivação até para o trabalho. Mas eu não estou fazendo a pergunta ainda, só para instigar o nosso telespectador. O Bellinazzo, Carlos Alberto Bellinazzo, escritor, diversos livros, né? Não trouxe todos, né? Mas ele trouxe alguns livros relacionados à publicidade. São esses dois. Os dois aqui principais, mas eu gostaria também de mostrar esse livro. Então, o primeiro livro aqui, Da Carroça ao Ônibus, História dos Pioneiros do Transporte Coletivo e Urbano de Santa Maria. O segundo livro que eu vou mostrar, que também é de autoria do Bellinazzo, do Carlos Alberto Bellinazzo, Histórias e Causos de Propaganda na TV, Rádio e Jornal. E o último, de lançamento recente, que eu falei no início, A História da Propaganda Impressa de Santa Maria. Bom, então a primeira pergunta, eu passo livros ao dono, os livros ao dono. Primeira pergunta, Bellinazzo, você que trabalha numa redação de jornal, o jornal A Razão, né, como a Unifra, são duas instituições de credibilidade e de bastante tempo, uma na área de educação, a outra instituição na área de informação do jornalismo. Como é a questão da publicidade publicidade num jornal e como é trabalhar num jornal, na redação do jornal, falando um pouco também da sua experiência. Essa é a nossa primeira pergunta. Te agradecer o convite, é um prazer estar aqui contigo, com a Cristina, que é uma velha conhecida, não dá para dizer, mas uma... Antiga, uma sólida amizade. Nesses dois, e o gostoso é isso. Ela tem o lado didático, acadêmico, e também tem a prática. E eu tenho também muita prática, tanto é que esse aqui surgiu a ideia desse livro em 2006. Aliás, quando nasceu a minha segunda filha, a Vitória, foi 2 dias antes que eu lancei o livro. Porque as pessoas me perguntavam, como eu tenho uma vasta experiência em rádio, jornal e TV, Bellinazzo, como é que é quando tu levou o Roberto Carlos em Uruguaiana, que eu fui diretor executivo lá? Eu tinha que responder, quando trouxe o Você Decide aqui no viaduto Evandro Berg. Aí eu sempre fui organizado, eu tinha até inicialmente, ele iria se chamar Agendas da Comunicação, porque os fatos principais que aconteciam na minha carreira, que eu achava relevante, até para depois, em conversa, eu anotava. E daí surgiu isso aqui, por isso que é Histórias e Causas reais. Tudo aquilo que eu vivenciei e é interessante para alunos ou para profissionais da área, porque são casos, são cases realmente. Então, eu tinha um problema X quando eu assumi o jornal Estado do Paraná e Tribuna do Paraná em Curitiba.
Aí, o que nós fizemos para... Lançamos o classificadão e tal. Então, assim por diante, tem várias... Isso na televisão, rádio e jornal. Então, esse tem o lado prático nos veículos de comunicação. E tu estava falando, então, a adrenalina e o senso de urgência sempre vai ter. Que ela, por mais que ela tente passar lá dentro da sala de aula, este profissional só vai sentir quando ele sair de lá. Porque o cliente, o que a gente fala na área comercial e nas redações, sempre o cliente quer para ontem. Ainda mais agora, como a Cristina falou, que as mídias se ampliaram muito, né? Mas sem esquecer que, muito importante, as mídias tradicionais não vão perecer, vão permanecer. Elas que dão a credibilidade para toda essa mídia digital. Uma reforça a outra. Exatamente. Né? Pode olhar. Até sai qualquer coisa no Facebook e tal, porque a internet é muito boa, mas é uma terra sem lei. Agora, o que dá realmente credibilidade, não, mas isso foi fonte da Veja, fonte da Razão, fonte da Zero Hora e assim por diante. Bom, novamente, vocês percebem, telespectadores, né, que nós temos duas pessoas, dois debatedores experientes, né, experientes. E a primeira pergunta que eu gostaria de lançar, já direcionando a Cristina, né, depois o Belinazzi vai complementar. Eu sei que já foi falado aqui as ramificações, né, mas assim, em palavras simples, como é que é o dia a dia de um profissional de publicidade? É bastante intenso, posso dizer. Tem muitos jovens trabalhando, até por causa disso, porque é um tranco forte. No decorrer do tempo, as pessoas que vão, a partir de uma certa idade, vão até buscando outras formas. Eu mesmo fui para a docência, porque é um trabalho bem estressante, né? O ritmo hoje em dia, com as coisas acontecendo a todo tempo, não tem outra opção a não ser muito rápido. E ser muito rápido pode fazer com que tu erre, como a gente tem visto com frequência, os gafes das redes sociais, né? Pessoas fazendo comentários infelizes em nome de marcas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que comunica para o público e de uma forma geral, mas principalmente quando tem uma marca envolvida, porque a marca está ali todo dia e o público não perdoa. Então, se associar uma imagem de uma marca a algo negativo, ou a um preconceito, ou a qualquer coisa que seja desaprovada... Como aconteceram alguns casos recentemente, né? Muitos, toda hora. E vai ficar cada vez pior. Cada vez pior, né? É verdade. Vai piorar muito, porque o problema da questão da internet é que tu não consegue ter uma equipe muito experiente, muito habilitada da própria empresa funcionando como o redator dali do Twitter ou do Facebook. Tu consegue ter pessoas que estão vinculadas com a empresa, mas vários tipos de pessoas jovens, pessoas inexperientes, pessoas que não têm, muitas vezes, algumas, né, a exata noção da importância do que estão fazendo ali. E aí que sai, então não dá tempo do dono da empresa aprovar cada letra. Da importância e da responsabilidade também, né? Antigamente, quando nós atuávamos, era a mídia offline. Então, a gente tinha, por mais corrido que fosse, a gente tinha um certo tempo, a gente fazia o material na agência, mandava para o cliente revisava e tal. Mesmo assim, ainda havia erro, né? Isso. Então, agora não tem mais tempo do cliente aprovar tudo que sai. Ele tem que, as pessoas vão se comunicando aí e tal, e a coisa tudo muito instantâneo que gera essa angústia. Belinazzi, então, alguma coisa mais a respeito do dia a dia do publicitário? Mas é isso que a Cristina falou, porque até há um certo tempo, acho que tipo 10 anos atrás, para os veículos, a gente via isso no ponto de vista do cliente, de onde agariar para vender a publicidade. Os clientes faziam campanhas. Hoje, com os recursos ficando mais escassos, hoje é difícil tu ver uma campanha completa. Lembra na época que um cliente fazia outdoor, jornal, rádio, TV. Hoje, às vezes, ele escolhe um ou outro, mas porque às vezes ele prefere aquele resultado imediato que tem esses lados negativos, que é via as mídias digitais. Nós vamos fazer uma pequena pausa para o nosso intervalo de publicidade. Retornamos, fique conosco nesse assunto interessantíssimo, publicidade e propaganda. Voltamos já.
Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos, já agradecendo a você que envia seu e-mail ou manda mensagem no Facebook. Para essa pauta nós tivemos uma participação fantástica. Selecionamos 4 perguntas de assinantes, agradecemos a você, assinante. Se quiser enviar sugestões, pautas, pode enviar um e-mail para smargumentos@gmail.com. E já que nós falamos em cuidados com propaganda, a nossa assinante Fernanda Nunes, um grande abraço a Fernanda, obrigado pela participação, lança uma pergunta aqui, um pouco extensa, eu vou tentar simplificar. Muitas vezes, ela nos diz, muitas vezes a publicidade tem que agradar o maior público possível. E, por ter que agradar esse maior público possível, não está na vanguarda de movimentos pró-direitos individuais, como, por exemplo, o direito ao aborto e assuntos como a homossexualidade. Você acha que essa é uma grande dificuldade da publicidade por não agir, às vezes, como ferramenta de transformação social? Com essa pergunta eu vou aproveitar, já que o Belinazzo estava com a palavra, iniciar pelo Belinazzo. Eu acho que isso não é um defeito da publicidade, porque ela, pela sua origem, tudo aquilo que a publicidade dá publicidade àquele tem que ser remunerado. E ela faz isso desde que haja uma campanha pelo um órgão que esteja ligado a essa causa social e pague por isso. Senão, daí vai lá na propaganda, que daí os governos fazem isso, dispõem de toda a sua estrutura, Secretaria de Comunicação, tudo, tem uma agência própria para isso. Eles usam lá, como eles fazem, exceto o jornal, mas para a rádio e televisão, que é um serviço de concessão pública, eles utilizam muitas campanhas de forma gratuita. Ela é feita. E porque a publicidade, ela não consegue, como tudo, agradar todos. Mas o objetivo é o que nós trabalhamos todos, o que ela procura ensinar para os seus alunos, tem que atingir o maior número possível, sendo aquela regra básica, que público o meu cliente quer atingir. Professora, publicidade relacionada a alguns tópicos. Eu tenho algumas respostas, várias respostas para a pergunta da Fernanda. Uma delas é a forma como ela perguntou nos dá a entender que a publicidade em si é um problema. Na verdade, publicidade é uma ferramenta, é um estudo, uma ciência da persuasão. Então, se ela é a favor das causas das minorias, a causa das minorias pode usar publicidade para se divulgar. Por que não? O erro conceitual... E utiliza muito hoje em dia, inclusive. Tem usado. O erro conceitual que se tem é de achar que a publicidade é culpada disso ou daquilo. Na minha compreensão, há muito tempo já concluí, que não é a publicidade em si, são os anunciantes. É o porta-voz. Eu posso, se eu falar algo para ti que te ofenda, eu é que estou falando, não é a minha voz que é o errado. Não é a minha palavra. As palavras são horríveis porque elas destroem. Sim, mas elas também constroem, assim como a publicidade. Algumas causam problemas sociais e outras constroem. Então, do ponto de vista de publicidade de uma forma geral, e aí eu estou falando publicidade e propaganda junto, a gente já não está mais conseguindo separar, esse negócio misturou muito. Ela tem sua contribuição para a sociedade quando ela se presta a uma causa boa, quando ela conta uma bonita história, quando ela emociona, quando ela transmite valores que, não vou nem dizer valores corretos, porque correto é o que tu entende como correto, mas valores que as pessoas gostam, que contribuem para a formação das pessoas e tal. Do ponto de vista de marcas, que eu acho que é mais esse lado que a Fernanda quis enfocar, por que as marcas não
se comunicam defendendo as minorias. Realmente, as marcas precisam se posicionar. Hoje em dia está muito subjetiva essa compreensão do que é uma marca. Então as marcas se associam a valores humanos, né? Por exemplo, algumas marcas de carro se associam à questão da segurança, porque é importante para uma família, para um consumidor se sentir seguro dentro de um carro. Outras marcas têm uma relação mais afetiva com as pessoas. E para isso existe todo um estudo estratégico de desenvolvimento dos valores daquela empresa, dos valores daquela marca, e é isso que se tenta transmitir em propaganda. Em geral, esses valores estão mais associados com causas mais universais e menos minorias, porque as minorias, exatamente por causa do nome, elas não são a maioria, elas não agradam necessariamente a maioria. Então, e as marcas optam por tentar ampliar seu público e aí escolher valores que estejam de acordo com as maiorias. Mas uma coisa é não falar e outra coisa é ser contra. Eu não vejo as marcas sendo contra as minorias, eu vejo as marcas se abstendo, assim, não querendo entrar nessa briga. Até assim, permita complementar, o que a gente percebe hoje é uma tendência até de se tocar em assuntos de minoria que há 5, 6 anos atrás não se tocava. Então o mercado está se modificando em relação a isso. Sim, eu fui orientadora do trabalho final de graduação de um aluno no semestre passado, do Heitor, e ele trabalhou sobre a publicidade em TV representando casais homoafetivos. E ele só encontrou Banrisul e Natura Boticário. Agora eu não sei qual das duas, mas uma marca de cosméticos que inclusive trabalhou de uma forma, para os padrões atuais, bem ousada. Assim, mostrou casais, dois homens, 2 mulheres, enfim. E o Banrisul também foi dentro de um comercial grande, só uns segundinhos, mas é uma empresa tradicional, assim, foi uma inovação, né? Foi diferente, né? E a gente estudou isso, assim, e ele reclamando, claro, assim, Vocês me permitam sair um pouco da pauta, só para dizer assim, que são perguntas como essa da Fernanda, muito obrigado, e respostas inteligentes que constroem um conhecimento como essa, que me traz aqui como responsável pelo programa um dos grandes prazeres da vida, né? Então, já aproveito, eu tenho uma pauta, mas eu já tenho uma pergunta de como a Cristina tocou no assunto, eu tenho uma outra pergunta aqui de assinante, né? Eu tinha feito a seguinte pergunta: a publicidade pode ser encarada, e tu tocou nisso, como uma forma de arte, de convencimento, feita para induzir o público a utilizar ou adquirir algo? Acredito que é uma das bases sérias. Mas o Bruno Assis, muito obrigado, Bruno Assis, nosso assinante, ele lançou uma pergunta, digamos, parecida, e vamos enfocar mais na dele. Você acredita que através da publicidade e da propaganda podemos persuadir as pessoas a comprar qualquer coisa? Belinazzo. Sem dúvida, porque se a publicidade é isso, é a arte da persuasão. Por isso que a gente tem todo aquele trabalho de aprimorar, ela ser mais correta possível, se é para o lado emotivo, para que a pessoa na frente da televisão, escutando, chore. E diante disso, agora, como eu já tinha, ele tem que ter, para ser para ela não perder a sua essência, ela tem que ter, ao ser feita, ter a ética. Vender algo verdadeiro, que não pode fazer chorar dizendo que aquele produto vai te emocionar e depois isso não. Então, de maneira geral, feito por bons profissionais, e Santa Maria, eu posso dizer, tem uma das melhores propagandas do país, que eu tive essa experiência. Eu saí daqui, fui trabalhar Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina, e as agências daqui, que produzem a propaganda real do dia a dia nos nossos veículos, não deixa nada a desejar. Cristina, algo mais a complementar aí para o Bruno Assis, que nos assiste? Eu vou discordar de ti. E para isso é ótimo. Do ponto de vista acadêmico, a resposta dele para ele é não. As pessoas só compram o que elas estão a fim de comprar. A publicidade, no máximo, ela faz é dizer, olha, tem uma coisa legal aqui. Mas se não te interessa, em curso de vendas eles também dizem isso, tu não vende geladeira para esquimó. Não vende, porque eles não têm por que comprar geladeira. Talvez até
alguém entende, talvez algum esquimó burro compre, mas o consumidor não é burro e assim, eu costumo dizer até que a publicidade é uma ferramenta bem honesta, porque a gente está no intervalo, e claro, agora já está rompendo um pouco essas barreiras, mas nós estamos no intervalo comercial, a partir de que tu tem uns 7 anos de idade, tu já consegue saber que naquele espaço as empresas estão pagando para te convencer a comprar. Então tu já coloca ali não um filtro, mas uma barreira de não quero que vendam para mim, ponto. Daí tu desliga a televisão, sai da sala, tu baixa o volume, tu vai conversar, liga no telefone, tu vai para o computador, faz outras coisas. Então a gente enfrenta exatamente por ser publicidade essa barreira que até é positiva, porque a gente não está sendo honesto. Aqui eu estou pagando para te convencer a comprar o meu produto. Tu quer? Né? Então a pessoa tem, de certa forma, na publicidade principalmente tradicional, como escolher. Essas barreiras estão se rompendo bastante agora por causa da televisão digital, por causa da internet também, quer dizer, blogs uma pesquisa revelou que os blogueiros têm muito mais credibilidade quando eles recebem um produto ou recebem dinheiro para divulgar um produto e divulgam que estão recebendo. Se tu diz assim, esse produto é legal e eu ganhei, me mandaram e me pagaram, não sei, um valor X para eu divulgar, então está aqui minha opinião sobre esse produto. A credibilidade do blogueiro se mantém muito mais alta do que se ele fingisse que estava assim, eu olhei no mercado e comprei espontaneamente. Então as pessoas querem honestidade, hoje em dia tu não convence mais. Agora sim, permitam que eu concorde com os dois. Eu só não sei se assim eu vou estar discordando. Não, mas a gente... Eu discordando dos dois, né? Porque se eu concordo com o outro... É que eu falei mais, para deixar bem claro, o posicionamento dos veículos. Se tu deixa assim que não convence ninguém vai fazer mídia contigo. Porque assim, ele é vendedor. Claro. Eu vou colocar uma situação bem particular. Mas está correto. A minha esposa, ela é noveleira. Por ser noveleira, toda a propaganda, tudo que passa ali, muitas vezes ela chega... Num determinado momento, num dos canais, né, que passam aqui em Santa Maria, sobre a nossa região, ela viu a propaganda de um determinado restaurante que fazia um determinado suco. E nós temos que ver esse suco, nós temos que ir lá tomar um suco, temos que ir lá almoçar, porque é bonito que aparece na TV, Eu disse, não, vamos, até que um dia foi. Aí, a pior tristeza da minha esposa, eu disse, gostei do suco. Aí a minha esposa chegou e disse assim, o suco é bom, mas a gerente, na TV, ela estava muito mais simpática e ria, chegou que ela não sorriu. Então, assim, o produto foi vendido de uma forma que chegou lá, não era a mesma coisa para ela, né? O suco estava ótimo. Eu vou complementar com uma brincadeira que eu vi nas redes sociais, que é o seguinte, a gente critica que a propaganda do cheeseburger lá na lancheria, a foto é muito mais linda do que o cheeseburger do teu prato, né? Sim. E aí perguntei, e a tua foto na capa do Facebook não é muito mais bonita do que teu dia a dia? Sim. Tu vai botar a foto do dia que tu tá lá escabelada, de olheira, que talvez seja a maioria dos teus dias, ou tu vai botar quando vai para uma festa, se arruma toda? Se bem, agora indo para o nosso intervalo, se bem que algumas fotos no Facebook, não sei se o dia a dia não é melhor, mas são exceções à regra. Brincadeira também. Vamos ao intervalo e já retornamos com publicidade e propaganda. Fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos, por falar em publicidade e propaganda, apoiam esse programa a Livraria Atena, você lê, você pensa, Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de jornalismo com seriedade e foco multicursos. O nosso foco é a sua aprovação. E eu tenho uma pergunta que é,
eu vou juntar uma pergunta da minha pauta com de mais um assinante. Obrigado a Fabiane Odorico. Quais as principais oportunidades de trabalho? A Cristina falou alguma coisa no primeiro bloco, né? E a pergunta da assinante Fabiane Odorico, relacionado também à minha pergunta, qual a área da publicidade e propaganda que tem mais visibilidade no mercado hoje? Belenazzo. O que se forma lá, ele vai trabalhar em duas, ele vai trabalhar ou nos veículos de comunicação, mas ou basicamente, em primeiro lugar, nas agências de propaganda, né? E a visibilidade, qualquer meio que tu oferecer tem, agora depende, o que engloba mais, que tem todo som, emoção, tudo, se ele for fazer peças para televisão. Mas qualquer um, se tu fizer uma boa spot para o rádio, vai ter visibilidade, um bom anúncio de jornal vai ter visibilidade, isso é muito relativo, mas todos os veículos, tradicionais ou não, têm a sua visibilidade. Cristina, principais oportunidades de trabalho e a pergunta da Fabiane, muito obrigado novamente a Fabiane. Na tua opinião, qual que tem mais visibilidade ou existe isso? Sobre a visibilidade, então, que foi tua última pergunta, eu, na minha experiência de algumas décadas, né, posso dizer que, sem dúvida, é a criação. Tanto a redação quanto a direção de arte, porque a criação é o que encanta as pessoas, é aquele lance que tu olha, tu admira, tu fixa e se comenta e tal. Essa é a área que tem mais visibilidade. Não em termos de importância, as áreas são equilibradas, porque não adianta tu ter uma boa criação, tu não ter uma boa mídia. Não adianta tu ter uma boa criação colocar no lugar errado. Não adianta tu ter uma boa criação, depende de um planejamento inteligente, de uma estratégia, de um atendimento eficiente, porque tu pode ter... Temos, muito no interior, isso acontece de uma forma muito mais frequente, trabalhos excelentes do ponto de vista criativo que não são aprovados pelos clientes, porque os clientes são mais tradicionais, muitos não gostam de ousar e deixam às vezes até de faturar em cima da sua própria publicidade porque não aprovam anúncios mais inteligentes, criativos, mas quando encanta as pessoas, a obra é da criação, termina sendo atribuída à criação. Os outros são meios, né? São formas meio. E do ponto de vista, a outra pergunta... As oportunidades, de maneira geral, de trabalho, o mercado. Nós ampliamos muito as oportunidades com a internet. Porque antes a gente tinha restrição de veículos tradicionais, que é jornal, TV, rádio, né? Então isso, outdoor, enfim... Tinha uns veículos, era tudo muito mais local, assim, localizado e um universo bem mais restrito. Hoje em dia eu tenho um ex-aluno que tem uma empresa de computação gráfica, até esse nome nem é certo, nem sei o nome do que ele faz exatamente, mas ele presta serviço para São Paulo direto e ele trabalha aqui. Então ele vai uma vez por mês a São Paulo, faz as reuniões com as agências, com os clientes, volta e fica no computador dele produzindo aqui em Santa Maria, porque a família dele é daqui, é conveniente para ele ficar aqui e tal. Então isso ampliou muito a nossa gama de atuação. Hoje um santamariense pode atender um cliente de Manaus, praticamente sem problemas, porque tu manda um e-mail, tá lá, né? No nosso tempo, né, Belenazzo, para fazer um anúncio a gente tinha que pegar a letra 7, fazer os layouts de canetinha. Ou o fotolito fisicamente lá, a fita. Demorava uns 3, 4 dias no mínimo para fazer um anúncio. Exatamente. Hoje em dia não, hoje em dia tu senta no computador e, claro, não estou falando da qualidade de criativa do anúncio, mas tu resolve um problema de anúncio em 15 minutos, se tu quiser. Eu tenho uma pergunta que envolve a minha falta de conhecimento. Na verdade, o objetivo que todo mundo tem uma noção, ainda que em rápidas palavras. Por exemplo, no jornal se trabalha, nós podemos ter pessoas formadas ou não, mas as pessoas que se formam, geralmente se formam em jornalismo, publicidade e propaganda. Né? Para quem quer ir para a área de jornal, essa é para ti, e para professores de maneira geral, quais as principais diferenças? Eu sei que parece básica a pergunta, mas eu gostaria de deixar bem claro. Do jornalismo, para quem for cursar o jornalismo, ou da publicidade e propaganda, quem buscar cursar publicidade e propaganda. E dentro do jornal? Da utilização do veículo.
Quando falou da redação, redação são os jornalistas. Aí tem aqui, é formada hoje um jornal de porte médio, ele tem um editor, um subeditor, 7, 8 repórteres, 2 diagramadores e 2 fotógrafos. Então é o pessoal com esse foco. Agora, um que se forma em publicidade e propaganda, ele pode atuar lá na área de planejamento comercial, da área comercial de um jornal, de outro veículo. Até a construção da propaganda do jornal. Exatamente, fazer tipo uma house, fazer as suas peças de consumo interno, as peças para vender o seu próprio veículo. Se não, ou até tem excelentes vendedores que já são formados em publicidade e propaganda. Não necessariamente que a equipe de vendas precise, mas para o departamento de jornalismo, que é quem produz o conteúdo, que ainda mais como a Cristina falou que hoje com as mídias digitais, hoje o repórter comum, ele faz a matéria lá para a edição impressa e já tem que procurar ter a instantaneidade de postar no site do jornal. Professora, existem momentos que o jornalismo e a publicidade e propaganda se encostam? Sempre. Na realidade, assim, existe um trabalho bem específico do jornalista, que é levantar matérias, dar repercussão a esses fatos, né, através dos meios que ele utilizar, jornal, TV, rádio e tal. E existe o trabalho específico do publicitário, que é bem diferente, que ele vai aceitar uma encomenda de uma marca, de um cliente, para criar uma propaganda que se comunique bem com o público certo, da forma certa, veiculada nos veículos certos, né? Então, a natureza dos trabalhos principais é bem separada, não tem nada em comum, inclusive, a não ser o fato de trabalhar com divulgação. Agora, as mídias, né? Mas a gente está cada vez se aproximando mais no sentido de que o profissional que se forma, tanto em publicidade quanto em jornalismo, por exemplo, um publicitário pode, com tranquilidade, trabalhar com mídias sociais. Nós temos ex-alunos trabalhando com isso, como redator de mídias sociais, o que oficialmente seria uma posição de um jornalista, que supostamente ele teria mais conhecimento para isso. Mas quando é uma marca que é o dono do perfil, por exemplo, ou do site... Não há pecado nenhum. É comum, a maioria, inclusive dentro das agências, estão tentando absorver. A coisa está em transformação. Da mesma forma, existe até, as marcas... às vezes, os termos de responsabilidade dentro daquele momento, né? Então, por exemplo, uma marca vai colocar determinada propaganda. Ela é responsável por aquele instante, naquela forma de comunicação, né? E agora, de outra forma, as propagandas estão muito extensas, estão com muito mais conteúdo. Porque antes tu podia dizer só uma frasezinha e pronto, até existe coisas brilhantes que dizem só frases e que impactam o suficiente. Mas as marcas estão tentando usar notícias, histórias, enfim, para se aproximar das pessoas. Então, aí a publicidade está usando os jornalistas para fazerem pesquisas de caso, por exemplo, a história da cerveja. Aí tu faz um material de uma marca de cerveja e coloca num livro, num catálogo ou numa propaganda de restaurante com a história da cerveja. E esse trabalho essencialmente é do jornalista. Tem pesquisa. Então, inclusive entrevistas, eu estou falando no caso da TV. Nós vemos em determinados canais, no caso aí da história de cerveja, vai lá o jornalista, entrevista o dono, não, passou por tantas e tantas transformações. Na verdade, a junção, né? A gente está se misturando, assim, em termos de produção. Embora a natureza, assim, o publicitário é formado para trabalhar com persuasão. Ele é pago para pegar informações e transformar em te convencer das coisas. Ele é meio advogado, assim. Eu tenho uma pergunta, até vou ter que interromper, em virtude, infelizmente, quando o assunto é bom, o tempo passa rápido. Mas eu tenho uma pergunta aqui do Cláudio Yuri, outro assinante, e eu fiz questão de trazer essas perguntas interessantes, quando elas, inclusive, coincidiam com a nossa pauta aqui. O que falar, essa é a minha pergunta, o que falar sobre Santa Maria, o seu potencial para publicidade e propaganda? E aí o Cláudio Yuri, um grande abraço, nosso assinante, coloca a seguinte pergunta: gostaria de saber qual é o panorama desse ramo em Santa Maria e região? É muito concorrido ou ainda tem espaço para novas empresas ou pessoas que possam surgir? Belinazzo? Ele fala no geral ou em específico nas mídias digitais? Não, de forma geral. No geral. Desse ramo a publicidade para propaganda. Sempre tem, embora, além dos tradicionais, tem todas essas outras, e isto vem a facilitar novos empreendedores. Porque
tem muitas oportunidades ainda, basta ele olhar na sua vizinhança, no bairro em que vive, o que está necessitando nesse mundo digital, eu falo. Então, de repente, um aplicativo X para ele não perder mais o horário de ônibus. Aquilo, desde que ele faça algo que vai trazer um impacto positivo e atender uma necessidade da população do seu entorno, ele consegue tranquilamente. Né? E não tem mais fronteira. Ou como a Cristina falou daquele aluno dela, ele descobre um outro nicho de fazer cores diferentes para o anúncio da televisão de X sistema lá em Manaus. Ele faz aqui de Santa Maria, desde que ele enxergue um novo nicho. Professora, existe espaço em Santa Maria? Existe espaço em qualquer lugar. Na realidade, eu sou um pouco dura quando eu falo sobre isso, porque eu acho que quem tem competência vai se destacar, vai conseguir, em breve vai estar cheio de trabalho, cheio de clientes e tal, porque só que tem que ter competência, perseverança, tem que bater nas portas certas, enfim, né? A gente fala bastante sobre isso. Não quero dizer que quem não está no mercado é porque seja incompetente. Algumas pessoas acham trabalhoso demais ou não se identificam e terminam optando por não seguir essa carreira. Como todas as carreiras, começa por baixo, ganha pouco e depois vai se valorizando como profissional e vai crescendo. Existe mercado, não é um mercado muito próspero, porque a publicidade tem uma coisa meio ingrata. Quanto menor a região, menos dinheiro circula, porque isso é pautado pelas mídias tradicionais, porque as mídias tradicionais, por exemplo, televisão, calcula o seu valor de comercial por pessoas atingidas. Então, uma comercial na região de Santa Maria é muito mais barato que um comercial em Porto Alegre. E isso faz com que daí a veiculação disso, o retorno a respeito da veiculação seja menor também. Então, tudo diminui um pouco. Quanto mais a cidade for pequena, menos recurso vai circular. Porque as cidades pequenas têm empresas menores e as empresas menores já têm menos recurso e assim por diante. Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade por estar no interior. Por isso, talvez a gente tenha ali na Unifra muitos alunos que se formam tão fora daqui, estão em Porto Alegre, mas estão aqui também. Esses dias teve um encontro, 2 anos atrás, teve um encontro do Dia do Mídia e mais da metade eram ex-alunos nossos, das pessoas que estavam trabalhando nas agências daqui. E aí entra aquilo que nós falamos sobre criatividade e adrenalina, né? Criatividade e adrenalina. O nosso tempo, infelizmente, está esgotando. 30 segundos, né? A gente dizer isso, mas palavras finais, Belinazzo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo, com a Cristina, e sempre é interessante para nós que somos da área a passar essas informações para as pessoas que estão começando e quem sabe, às vezes, com uma palavra nossa, possa despertar aquilo, quem está em dúvida, bom, eu vou seguir esse caminho. Isso é muito importante. Foi interessante que até o Belinazzo participou, que esse programa é gravado, mas nós lançamos a pauta anteriormente e a participação foi intensa, com perguntas e respostas, debates lá, né? Foi muito interessante. Muito obrigado pela tua participação aqui, Belinazzo. A casa é tua, quando quiser retornar para qualquer assunto. Professora, palavras finais? Eu acho que a publicidade tem um valor social muito grande, tanto em Santa Maria, né, voltando ao nosso início do programa, em Santa Maria, no Brasil, no mundo, ela movimenta uma roda importante de trazer informações para as pessoas, né? A esposa não saberia que existia o suco aquele se não tivesse visto na televisão. Então, tem toda uma função que as pessoas se beneficiam disso também, né? Acho que é uma área muito divertida para as pessoas que querem estudar isso. É dificílimo não gostar, porque tem muitas áreas para trabalhar, a gente trabalha com a atualidade e durante o curso a gente vai desenvolvendo um olhar estratégico, que esse eu acho que é o maior valor que um curso de publicidade pode oferecer para qualquer área. A gente vai desenvolvendo um olhar analítico e estratégico no sentido de que a gente já sabe tudo se o público está certo, se o e-mail está certo, se a informação está sendo falada de uma forma correta. Isso a gente termina absorvendo no decorrer da formação e fica para o resto da vida. Então, nós trabalhamos muito coletivamente, isso é outra coisa positiva, né? A gente compartilha muito, uma campanha boa não sai de uma pessoa só, não, impossível. Né?
E quem não gosta de rotina é ótimo. E eu vejo assim, claro, é porque a gente olha muito para esse lado, mas as empresas precisam entender a importância de investir em comunicação e investir mais. Acho que as empresas perdem muito, tem empresas fechando aí por simplesmente não se dar conta de como podem tirar um bom proveito de uma campanha, de uma propaganda. Muito obrigado, professora Cristina Jobim, docente do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra. Estive também com meu amigo Carlos Alberto Belinazzo, jornalista de larga experiência também, que nem a professora, jornalista do jornal A Razão, e principalmente agradecemos o programa Argumento, agradece a presença de vocês, mas principalmente agradecemos a presença de você, assinante e telespectador da TV Santa Maria, que nos ajuda a construir esse programa. Ficamos por aqui, até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.